Espaço Laser divulgou essa semana os seus resultados do quarto trimestre de 2025. A rede de depilação a laser teve um lucro líquido ajustado de 10 milhões e 800 mil reais no quarto trimestre do ano passado, portanto uma alta de 11,7% em relação ao mesmo período de 2024. E a gente comenta aqui esses números com a CEO da Espaço Laser, a Magali Leite, que já está aqui comigo, querida. Bem-vinda à nossa programação, bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigada, Débora, você, CNN, pelo convite. Vamos lá, então, falar sobre esses números, porque, gente, olha, só de EBITDA, Magali, eu tô vendo aqui que vocês tiveram um EBITDA ajustado de 37,3% nesse trimestre, uma expansão relevante também de margem importante, mais de 22%. Eu quero entender aqui que você consegue atribuir mais esse ganho nesse momento. A gente está falando aqui de eficiência operacional, mudança estrutural no modelo e modernização da rede também. A que mais você atribui esse resultado? Esse resultado é fruto de um planejamento estratégico que está sendo executado com muita maestria. Nós temos um time muito sólido, muito forte, e a Espaço Laser vem capturando tudo que foi construído ao longo dessa jornada. São 22 anos de companhia, mas a gente não chega num crescimento de EBITDA de 37% à toa. Temos um trabalho intenso de melhoria de captura de eficiência operacional e uma estratégia executada que trouxe ganhos muito importantes na estrutura de capital do negócio também. Uhum. Agora, vocês têm feito uma recomposição relevante de preços, né? Pelo que eu estava vendo aqui no release de resultados, conseguindo inclusive elevar o ticket médio em 10% ao ano. Existe ainda espaço para continuar aumentando o preço sem afetar inclusive demanda nesse momento, ou agora o crescimento precisa vir mais do volume de serviços, olhando para 2026? A estratégia de precificação que a gente pratica está muito atrelada ao desenvolvimento da demanda, certamente, mas nós temos condição de cobrar entre 20% e 30% a mais do que a média do mercado, porque o nosso produto é muito premium e porque faz sentido com o que a gente entrega em termos de jornada para o cliente, e isso vem efetivamente gerando aí uma captura de um aumento de mix. Então os clientes estão comprando mais áreas do corpo, na média, e a gente vem conseguindo acomodar uma estratégia de precificação que está muito alinhada com esse desenho de atendimento para o nosso cliente. Uhum. Vocês também tiveram uma receita líquida importante. Na prática, a estratégia hoje prioriza crescer menos em volume, Magali, mas com ticket e margens maiores. Qual que tem sido a principal estratégia agora? Bom, a nossa receita cresceu 8%. A gente tem um trabalho muito voltado para capturar, melhorar, otimizar resultado e dar mais retorno para acionista. Esse é o nosso principal pilar. E, obviamente, melhorar a jornada do cliente. A gente também tem aí um NPS que melhorou bastante, ano passado continua melhorando em 2026. Então é uma combinação de fatores onde certamente rentabilidade e retorno são prioritários, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade do serviço que a gente entrega, com a jornada desse cliente, e isso vem sendo também pauta de desenvolvimento de uma série de iniciativas onde a gente consolida todo esse formato de atendimento e gera mais resultado na percepção do investidor e do nosso cliente também. Melhor casamento que pode existir nessa situação, né? Vocês vinham também fazendo, ao longo dos últimos meses, uma substituição do sistema de gás por máquinas de resfriamento, obviamente com a expectativa de melhora de eficiência operacional. A gente já consegue ver esse ganho de eficiência? Isso já está praticamente capturado agora? Ou você ainda acredita que há mais espaço para essas reduções estruturais de custo nesse ano de 2026? Nós nos comprometemos a entregar aproximadamente 70% de mudança do sistema de resfriamento em 25, fizemos 81%. Vamos terminar essa implantação em 2026. Já tivemos a primeira repercussão de melhoria no resultado da companhia, porque esse sistema de resfriamento novo é uma máquina nacional que tem uma linha de BNDES onde nós temos possibilidade de exercer, então isso foi feito. Então, não só é um equipamento nacional que tira um consumível dolarizado da cadeia,
como já começou a repercutir no resultado do quarto TRI de 25, mas a gente vai ter uma captura muito expressiva disso agora a partir de 2026. Maravilha. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de capital da companhia, porque em um momento em que a gente tem a alavancagem de empresas preocupando e resultando, né, em recuperação extrajudicial, que a gente teve essa semana, essas notícias, e muito vindo por causa justamente da alavancagem, vocês vão na contramão, vocês conseguem reduzir a alavancagem da empresa, vocês reduziram para 1,78 vezes a dívida líquida EBITDA, que é o menor nível em 17 trimestres já, né, da Espaço Laser. Vocês têm, então, agora um balanço mais leve. O que isso favorece em termos de prioridade? Seria expansão, recompra de ações, talvez, distribuir, quem sabe, dividendos aí, maior dividendo para os acionistas? O que vocês pretendem fazer agora com essa redução de alavancagem? Para a gente chegar nesse patamar de 17 trimestres consecutivos de redução da dívida, obviamente tem um trabalho de disciplina, de equalização da estrutura de capital muito forte. Nós fizemos um reperfilamento dessa dívida em 2025, que traduz aí realmente o risco correto de crédito do nosso negócio para o mercado. Então, esse reperfilamento permitiu um alongamento da nossa dívida, uma redução do spread, e tudo que gravita em torno dessa estrutura foi ajustado de uma maneira muito positiva, porque a gente tem dado um resultado muito robusto. Existe também outras iniciativas ligadas a isso. A gente tem um trabalho de refranqueamento das nossas unidades próprias, unidades que ficam em áreas mais distantes, mais periféricas. Elas são muito bem operadas também pelos nossos franqueados. Então, uma vez que a gente recebeu propostas muito interessantes com um valuation forte para essas unidades, nós refranqueamos várias unidades no Brasil, vendemos a nossa participação no negócio da Argentina, que eram também 29 unidades. Então, a gente prioriza tudo que faz sentido do ponto de vista de gerar retorno, de ter o endividamento correto, com os indicadores que façam sentido para o nosso negócio, e muito foco em gerar mais retorno, mais EBITDA, gerar mais conversão de caixa. A gente é muito forte na conversão de caixa e todo o trabalho é muito priorizado nesse sentido. Eu quero pegar o gancho que você trouxe aqui, Magali, nessa questão da Argentina, justamente com essa venda de operação lá, para entender se isso indica que agora o foco de vocês vai ser maior no core business aqui realmente do Brasil. Isso significa que uma internacionalização nesse momento da marca, da Espaço Laser, ela passa a ser um pouco mais seletiva, priorizando talvez mercados onde a companhia pode escalar com um risco menor? Nós vamos sempre priorizar o que dá mais retorno. Então, a Argentina é um negócio muito bom, a gente ficou muito feliz esses anos que operou lá, mas a oferta de 11 vezes o lucro que foi feita pelo sócio local era muito interessante no momento que caixa importa muito. Então, a decisão de negócio é muito baseada nesse tipo de retorno. Nós não dizemos nunca não para nada. A gente sempre faz uma avaliação muito técnica, muito criteriosa, que vai priorizar o retorno do negócio. Uhum. Vocês são líder, né, na marca e nesse serviço oferecido no Brasil. Tem uma baita de uma capilaridade, são mais de 800 lojas, né, aqui no país. O mercado brasileiro de depilação a laser, a gente pode dizer que ainda está em fase de expansão, Magali, ou você já vê agora uma etapa de maturação desse mercado? Ainda tem muito espaço para crescer. A depilação a laser, ela é subpenetrada. Só 15% da população faz ou já fez depilação a laser. Nós estamos muito focados também em capturar públicos que não são tão adeptos dessa tecnologia, como o público masculino, o público adolescente, as mulheres mais maduras que estão passando por um processo de reposição hormonal. Então, a gente tem muita oportunidade de crescer ainda. É por isso que a gente olha muito para o Brasil, apesar da gente operar muito bem nos outros países da América Latina, mas olha muito para o Brasil porque a gente já tem uma oportunidade de aumentar essa capilaridade. Nós estamos em mais de 400 cidades
cidades e ainda tem cidade que não tem player de depilação a laser. A gente percebe que a concorrência que entrou mais forte depois do nosso IPO, justamente olhando essa possibilidade de rentabilizar um negócio que tem margens tão fortes, vem reduzindo a participação. Porque não é simples a gente, com a taxa de juros que tem, quando depende de capital terceiro, operar um negócio de muito volume, um negócio que precisa ter uma capilaridade importante para você ter uma participação importante de market share. Então, equilibrar todas essas coisas é bastante desafiador, mas a gente percebe que o nosso share vem aumentando e a gente está conseguindo aumentar a penetração do nosso negócio em todas as regiões do Brasil. Eu quero pegar novamente o gancho aqui no que você já soltou, que é essa questão de conseguir diversificar mais esse perfil de cliente, né? Ou seja, 87% da base de vocês ainda é uma base feminina, apesar de ter essa base masculina crescendo um pouco mais. Tem alguma estratégia específica que vocês estão adotando ou pretendem adotar para poder acelerar um pouco essa entrada desse público masculino e também de outras fatias de público, como você falou, do público feminino, que passa por esse momento de transição, enfim? Qual a estratégia que vocês pretendem adotar em 2026? A nossa participação em mídias sociais ligadas a esse público é muito forte. Ano passado, nós lançamos 6 unidades que a gente chama de Laser Shop, que tem conceito de barbearia, principalmente voltada a público masculino. Nós temos vários influencers na nossa base que fazem esse trabalho de aumento da nossa exposição na mídia. Então, a gente vem percebendo um crescimento, sim. O homem, principalmente, vem se preocupando mais com a questão da estética e a gente está conseguindo capturar um público novo, mas o nosso foco continua sendo de aumentar e potencializar a nossa penetração nesses estratos aí da população. Perfeito. Bom, experiência do cliente é sempre uma vantagem competitiva, né? A Espaço Laser conseguiu atingir um NPS de quase 87%, 86,7%, pelo que eu estou vendo aqui no release, que é um dos maiores da história aqui da empresa. No setor de serviços, esse indicador pode ser mais decisivo na tua visão, Magali, do que preço para retenção e expansão de base? A nossa principal ferramenta de captura de novos clientes vem através do cliente que já está satisfeito. Ele indica as pessoas da relação dele e relata a experiência que ele tem. E 70% dos nossos novos clientes vêm dessa base de indicações. Então, quando você tem um NPS de 87, ele demonstra que realmente você está no caminho certo. A Espaço Laser tem coisas a desenvolver ainda na jornada do cliente, mas a qualidade do produto que a gente entrega ela é imbatível. Não tem nada parecido, é o maior player do mundo. Nós ajudamos a definir e influenciar a construção da tecnologia, desenvolvimento de novos produtos para o nosso mercado. Então, é uma posição muito privilegiada que a gente tem, mas, sem dúvida, a gente tem muito foco de continuar aumentando a nossa importância, a nossa relevância nesse mercado. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, né, o release aqui de resultado de vocês sugere já que 2025 realmente se consolidou como um ciclo de muita eficiência, rentabilidade, como você mesma disse aqui, né, já trazendo um pouco de bastidores. A Magali sentou aqui do meu lado e disse, olha, esse ano foi maravilhoso. Realmente, eu vejo isso aqui nos números. Se a gente tiver que olhar para 2026, 2027, Magali, o que deve guiar essa próxima etapa da Espaço Laser? Expansão de rede, inovação, talvez em serviço, mais ganho de produtividade nas unidades. O que deve guiar vocês? A gente continua sempre muito focado na nossa política comercial. Ela é importante para a gente manter o crescimento do negócio, porque ela é agressiva, mas ela é equilibrada com a nossa necessidade de capital. Temos ainda a evolução da tecnologia que a gente vem trazendo e inovando para esse mercado, que é muito importante para a gente continuar relevante em termos de inovação, capilaridade também, expansão. E a expansão não é só abrindo loja nova, a gente tem feito muita construção de novas salas nas unidades que a gente já tem. Isso tem trazido um aumento de receita também importante. E, obviamente, que continuar trabalhando no engajamento e na condição que a gente consegue proporcionar de aumento de rentabilidade através da eficiência operacional e da otimização da nossa estrutura de capital. Perfeito.
Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco, a sua visita ao nosso estúdio. Conversamos aqui com a Magali Leite, CEO da Espaço Laser. Muito obrigada, parabéns pelo resultado. Boa sorte e sucesso em 2026. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, querida.